E a minha oração também mudou, porque eu comecei a pedir pro Senhor para que meu marido não enxergasse meus defeitos. Senhor, fecha os olhos dele para os meus defeitos. Mostra para ele as minhas qualidades. Então, hoje nós vamos falar sobre o que é essa tal mulher idônea, esposa ajudadora, auxiliadora idônea que a Bíblia nos fala. Eu quero trazer aqui para vocês de forma prática, concisa, direta, aquilo que Deus tem colocado no meu coração durante todos esses anos em que eu tenho estudado qual é a mulher, qual é esse desenho da mulher de Deus, dessa mulher ajudadora, dessa mulher que realmente tem seu casamento transformado, tem a sua família restaurada através da sua vida, do seu posicionamento em Deus. Então, que hoje seja um dia para você transformar a sua visão, a forma com que você tem olhado para o Evangelho, a forma com que você tem se relacionado com Deus, para que você passe a se tornar essa mulher, essa ajudadora, essa auxiliadora idônea, e dessa forma você se transforme e restaure o seu casamento. Então vamos lá, e nós não podemos falar sobre a palavra de Deus sem ler a palavra de Deus, então nós vamos ler lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. A palavra de Deus nos diz o seguinte: não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada para ele. Cada versão bíblica nós vamos ouvir Deus falando de uma forma diferente essa segunda parte do versículo. Em algumas versões você vai ver Deus falando que farei uma ajudadora idônea. Em outras versões, uma ajudadora adequada. Em outras versões, alguém que o ajude e o complete. Alguém que o auxilie, mas que seja idônea, que o ajude como se fosse sua outra metade. Então, em cada versão bíblica, você vai ver Deus falando ali dessa ajudadora idônea, dessa auxiliadora para o homem. Mas na segunda parte do versículo, na primeira parte, Deus não muda o que ele fala. Todas as versões bíblicas dizem a mesma coisa. Não é bom que o homem esteja sozinho. Se você for ler em qualquer versão bíblica, você vai ver a parte A desse versículo dizendo: não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem esteja sozinho. Então Deus sabe que o homem precisa de alguém para caminhar com ele. E é por isso que ele fez eu e fez você. Criou nós mulheres, né? Sendo a emoção para completar a razão do homem. Tendo uma visão aberta ao invés daquela visão de túnel, como a ciência nos fala que o homem tem. Então entenda que você vai sim fazer várias coisas ao mesmo tempo e seu esposo vai fazer uma. E está tudo bem. Você precisa entender quem você é. Quais são as características que Deus colocou dentro de você como mulher. Para que você seja essa auxiliadora idônea do seu esposo. Eu falo com ganho de causa porque eu sou casada há 17 anos com o Fabiano e nós temos 4 filhos meninos, 4 filhos homens. Eu sou a única mulher aqui da casa e eu posso dizer para você com ganho de causa, com muita certeza, de que o homem precisa de alguém que o auxilie. Se nós formos ver, né, as palavras usadas ali nessas versões bíblicas, né, nas diferentes traduções e formatos de escritas da Bíblia, nós vamos ver algumas palavras, né, e todas elas falam da mesma coisa. Ajudadora, companheira, aliada, alguém que o complete, alguém para o ajudar, alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Ou seja, a mulher está aqui, a mulher foi feita por Deus para completar o homem. Então, na sequência da leitura de Gênesis 2, nós vemos lá no penúltimo versículo, versículo 24, no final de Gênesis 2. A palavra de Deus nos diz assim: por isso o homem deixará seu pai e a sua mãe e se apegará, se unirá, se juntará, dependendo da versão bíblica, à sua mulher e eles serão uma só carne. Esse versículo foi o versículo que o Senhor usou lá atrás, quando eu tentei mesmo me separar do meu marido, quando nós tínhamos pouco mais de um ano de casados. Ele teve um affair com uma moça lá que tinha sido sua namorada na juventude.
E aquilo gerou algo muito ruim no nosso relacionamento. Eu fiz as malas dele, botei ele para fora de casa, disse não quero mais. Eu era uma menina, tinha recém feito 22 anos quando isso aconteceu, mas o Senhor já vinha preparando meu coração. O Senhor vinha me falando das coisas que vinham acontecendo. E em todas as vezes que o Senhor falava sobre isso, trazia esse sentimento para o meu coração, trazia testemunhos de mulheres, eu dizia a mesma coisa para o Senhor: Senhor, eu não aceito traição. Eu não aceito ser traída. E o Senhor dizia assim para mim: você quer a minha vontade ou quer a sua? E aí o Senhor me levava sempre para esse versículo que o Senhor estabeleceu para que nós sejamos uma só carne. Para que o homem se una à sua mulher e se tornem uma só carne. E eu sei o quanto isso é difícil, eu sei o quanto o homem acaba sendo apegado, principalmente a figura materna, né, a sua mãe, e aí então ele acaba não largando essa casa da mãe, as coisas da mãe, e vira, né, como que um ciclo vicioso. E aí eu digo para você, talvez você tenha vivido isso dentro da sua casa, porque eu vivi durante anos dentro da minha. E isso é muito ruim, é um sentimento muito ruim, porque não há um desapego, não há uma conexão do homem para entender que a partir do momento em que ele se casa, a sua família passa a ser a sua esposa e não mais seu pai e sua mãe, porque o seu pai e sua mãe se tornam seus parentes. Mas aí eu digo para você, da mesma forma, tem muitas mulheres que não se desapegam dos seus pais, que levam seu esposo para dentro da casa dos seus pais e aí querem estabelecer ali para o seu esposo que a partir de agora a sua família é a minha família, meu pai e minha mãe e eu somos quem importa. Então existem os dois lados da mesma moeda. Existe o lado onde a mulher também não consegue se desapegar do seu pai e da sua mãe para estabelecer a sua família junto com o seu esposo. E quando nós conseguimos compreender esse versículo onde o homem deixa seu pai e sua mãe e se une à sua mulher e a partir daquele momento eles se tornam uma só carne, a partir do momento que nós começamos a entender, a compreender e a escolher viver esse versículo, entendendo que eu sou uma só carne junto com meu esposo, que se eu faço algo de errado, isso também vai sobrecair sobre a vida dele, que se eu começo a orar, a jejuar, a buscar a Deus, isso também vai beneficiar a vida do meu marido, muda todo o jogo do nosso casamento. E, em resumo, o versículo de Gênesis 2:18, Deus está dizendo, o homem não pode caminhar sozinho. Eu preciso fazer a mulher para caminhar junto com ele, para que ele seja uma engrenagem. Entenda, você é diferente porque Deus fez você diferente. Nós mulheres temos habilidades diferentes dos homens. E os homens têm habilidades diferentes das mulheres. E isso tudo foi feito de forma intencional por Deus para que nós pudéssemos nos complementar, para que um dependa do outro, porque o homem não pode caminhar sozinho. E sobre esse ponto do homem não caminhar sozinho, eu quero que você entenda que ser uma auxiliadora não é comandar as coisas. Porque realmente nós mulheres nós temos habilidades extraordinárias de fazer inúmeras coisas juntos, de enxergar além. A gente vê o resultado das coisas muito antes das coisas acontecerem. E às vezes isso pode ser um problema dentro do seu casamento. Porque você vai impor para o seu marido aquilo que você está achando, está vendo que vai acontecer e de verdade pode vir a acontecer, mas você impõe em vez de aconselhar. Você fala em um momento que ele não está pronto para ouvir. Você acaba expressando a sua opinião de forma não como uma auxiliadora, como alguém que vem para aconselhar, e sim impondo a sua vontade. E isso é muito ruim. É muito ruim. Então, se você quer conservar o seu casamento, você precisa mudar as suas atitudes. Você precisa permitir que o seu marido tome o lugar dele, como homem da casa, como sacerdote do lar, como aquele que sabe resolver as coisas, porque o homem sabe resolver as coisas, só que nem sempre ele vai resolver do jeito que a gente quer. Seu marido não é incapaz, ele só sabe fazer as coisas de uma forma diferente do que você acha que ele deve fazer.
Então, permita que o seu marido tome esse lugar. Ser uma auxiliadora do seu esposo é sobre isso. É sobre saber o momento de falar e o momento de se calar. Talvez você fique irada em algum momento e eu vou dizer que debaixo de ira você nem deve falar nada. Você precisa se fechar, segurar, aguentar aquilo, se acalmar e no momento certo trazer esse assunto à tona com o resultado dele, com aquela sua opinião, com aquele seu conselho. E muitas vezes, talvez você nem precise falar. Porque se você estiver debaixo da benção do Senhor, Ele vai fazer as coisas acontecerem. Sabe, ter a direção de Deus nas coisas é sobre parar, dizer, Deus, eu tô irada, eu tô furiosa, eu não queria que meu marido tivesse feito isso, eu não queria que as coisas tivessem acontecido dessa forma, mas eu tô te entregando na tua mão essa situação. Resolve pra mim, porque se eu for botar a mão pra resolver, Senhor, eu vou brigar com meu marido, nós vamos nos estressar, vai tirar o clima de paz da minha casa, então resolve isso com ele, Jesus. E você vai ver o que Deus pode fazer. Eu quero deixar aqui para você algo que, enquanto eu lia, o Senhor trouxe ao meu coração. O casamento nasceu no coração de Deus. Sim, foi Deus que instituiu o casamento. Nasceu dele o desejo de que o homem não estivesse sozinho. Nasceu dele o desejo de criar a mulher para que seja essa auxiliadora idônea. E sobre idoneidade eu nem vou falar aqui, porque você precisa saber o que é ser alguém, ou ser uma pessoa idônea. Você precisa saber que uma pessoa idônea é uma pessoa de caráter, é uma pessoa de verdade, é uma pessoa de lealdade. Ser uma pessoa idônea é ser aquela pessoa que pega pela mão e ajuda, sem jogar na cara depois. Então que o Senhor transforme o seu coração para que você também se torne idônea, com um caráter moldado em Cristo. Sabe, não é só sobre ajudar o seu marido, mas é sobre ter o seu caráter firmado em Jesus também. É sobre saber o seu lugar. A mulher não pode ser uma voz de comando. A mulher, ela é uma voz de autoridade espiritual dentro de casa. A voz de comando dentro da sua casa é do seu marido. Agora, o braço forte de autoridade espiritual está sobre você. Em Gênesis capítulo 3, a Bíblia nos conta que quem pecou não foi Adão. Que eles estavam nus. O último versículo de Gênesis 2 diz: e estavam os dois nus, o homem e sua mulher, e não estavam envergonhados. O homem e a mulher estavam nus e não estavam envergonhados porque eles não tinham noção da nudez. Eles não tinham ideia do pecado. Eles eram puros. Eles viviam no Éden, no jardim de Deus. E Deus todos os dias no final da tarde ia até o jardim para se encontrar com Adão, para falar com Adão. Mas aí Eva vai lá e come da árvore da vida. Da única árvore que Deus falou para não tocar no fruto. E ali a nudez deles foi vista. E a mulher, quem pecou primeiro, abriu essa brecha no mundo espiritual. Então, por isso que eu digo com certeza do que eu vivo, que como mulher, nós somos a autoridade espiritual da nossa casa. Nós determinamos sobre a nossa casa bênção ou maldição. As palavras que nós liberamos dentro da nossa casa vão ditar o futuro da nossa família. Por isso que é tão necessário e que eu tenho falado há 3 anos sobre o seu posicionamento em Deus. Sobre como nós mulheres precisamos estar posicionadas em Deus. Porque nós somos a autoridade espiritual da nossa casa. E o nosso marido é quem tem a voz de comando. É quem vai dar a direção, vai dizer, vai, dobra a direita, dobra a esquerda. Vamos por aqui, como família. Isso quer dizer que ele não vai contar com a sua opinião? Não, isso não quer dizer isso. Isso quer dizer que quando o seu marido escolher a direção, vocês dois, como um casal,
sendo uma só carne. Vocês já sentaram, vocês já conversaram, vocês já pontuaram. Você, como auxiliadora, você já chegou para o seu esposo, já aconselhou, já previu o que pode acontecer no futuro, porque a sua visão é mais ampla. E aí então o seu marido vai tomar partido da direção, porque ele já sabe onde está o seu coração, ele já sabe como você está diante daquela situação. E aí ele vai tomar a direção do que é melhor para a família de vocês. Você consegue entender a amplitude disso? Você consegue entender que se você escolher ser essa auxiliadora idônea, você precisa mudar completamente o seu posicionamento? Que se você não tiver intimidade com o Senhor, você não vai alcançar esse lugar de êxito dentro do seu casamento? Você não vai ter sucesso? A sua família vai fracassar por causa da sua falta de posicionamento? Pare de apontar para o seu esposo aquilo que o Senhor tem apontado para você mudar. Durante muitos anos eu dizia, Senhor, mas o meu marido, mas o meu marido, mas o meu marido. Até o dia que o Senhor me repreendeu. Ele disse, no teu íntimo você está falando do meu filho, na tua intimidade comigo, no teu secreto comigo, você está falando do meu filho. Eu amo ele tanto quanto eu te amo. Aquilo terminou comigo. Confesso para vocês que aquilo terminou comigo. Eu entendi ali que assim como Deus me amava, me ama, Ele também ama o meu marido. E aí ali naquele momento eu disse, Senhor, o que eu faço, Senhor? Pergunta para mim quais são as qualidades que eu amo nele. Por que eu escolhi ele? Porque eu não estava conseguindo mais enxergar, sabe? Eu não estava mais conseguindo enxergar as qualidades do meu marido. Eu só vi os defeitos dele. E aí eu fiz essa oração com muito temor no coração, porque eu estava com medo já do que eu ia ouvir do Senhor. Mas eu orei. Eu disse, tá bom, Senhor, te peço perdão por falar do teu filho. Me mostra aquilo que o Senhor enxerga nele, as qualidades que o Senhor vê nele, por que o Senhor escolheu ele. E eu saí daquele dia de oração, daquele momento do meu secreto. Fui seguir meu dia. E no decorrer das semanas passando, o Senhor foi me mostrando pontualmente, de forma direta, clara, não tinha como eu dizer que não. As qualidades que o meu marido tem e que tanto chamam a atenção do Senhor, que ganharam o coração do Senhor. E eu lembro que depois de ali, sei lá, algumas semanas, eu entrei no meu secreto e eu disse assim, Senhor, fecha os meus olhos para os defeitos do meu marido e abre os meus olhos para as qualidades dele. Que eu possa enxergar cada vez mais essas qualidades. Que eu possa orar sobre essas qualidades para que elas sejam afloradas e que os defeitos sejam diminuídos. Para que eu possa amar ele ainda mais. Você entende o quanto profundo é isso? E eu lembro que isso faz muitos anos, mas isso mudou a forma com que eu enxergo meu marido. E todas as vezes que algum defeito dele vem à tona, porque sempre vai vir, eu tenho defeitos, você tem defeitos, e a gente não é perfeito. A gente não é perfeito, é só Jesus. Então, cada vez que um defeito dele vem à tona, eu fecho meus olhos e digo, Senhor, me traz a qualidade. Porque sempre para um defeito vai ter uma qualidade que vai cobrir aquele defeito. Para uma postura errada, sempre vai ter uma postura correta para cobrir aquela postura. Sempre vai ter. E a minha oração também mudou porque eu comecei a pedir para o Senhor para que o meu marido não enxergasse meus defeitos. Senhor, fecha os olhos dele para os meus defeitos. Mostra para ele as minhas qualidades. Na presença do Senhor a gente se envergonha também. Tem muita coisa que a gente faz de errado. Mas tem muita coisa que a gente faz de certo. Como amar a Deus, como buscar Ele, como ser íntima dEle. Como ter o coração contrito, quebrantado. Sabe o que é ter o coração quebrantado? É ter o coração disponível. É se humilhar na presença do Senhor e dizer, Deus, eu não sou nada sem Ti. Se Tu não entrar dentro de mim e transformar, eu não sou nada. Essa taça que está aqui dentro, ela é feia. Ela é ruim, ela é má. Ela é cheia de defeitos. Mas no Senhor eu posso mudar isso. No Senhor eu posso ser transformada nisso. No Senhor o Senhor pode erguer uma nova mulher, uma nova mãe, uma nova esposa, uma nova amiga. Em nome de Jesus, o Senhor pode. E só Ele pode.
Eu não cheguei onde eu tô sozinha, eu cheguei porque o Senhor me deu força para chegar. Porque todos os dias, incessantemente, as minhas orações são que o Senhor me dê sabedoria, me dê discernimento, me coloque no centro da vontade dEle. Todos os dias. E não são orações vãs e repetitivas, são orações do profundo do meu coração. Para que a presença do Senhor não se afaste de mim. Para que o Espírito Santo me traga direção, me traga orientação. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. A família é um projeto de Deus, então não desista da sua. O casamento nasceu no coração de Deus, então não desista do seu casamento. Busque no Senhor aquilo que você vai precisar para transformar a sua vida, para transformar quem você é. A restauração do seu casamento vai depender da transformação de você. Vai depender da sua transformação. Não tem como ser de outra forma. A partir da sua transformação, do seu novo posicionamento, do seu lugar em Deus, desse coração contrito, desse coração que se abre no Senhor, que está ali disponível para ser transformado, desse coração ensinável. A partir desse coração, o Senhor vai transformar você e vai restaurar o seu casamento, vai restaurar a sua casa, vai restaurar a sua família. Em nome de Jesus. Se esse vídeo te abençoou, compartilha, curte ele, compartilha lá nos grupos de WhatsApp com as suas amigas e escreva aqui embaixo, deixe seu comentário sobre o quanto esse vídeo falou com você, o quanto aquilo que o Senhor falou através de mim te abençoou. Em nome de Jesus. Beijo grande, nos vemos no próximo vídeo.